Hoje abordaremos um tema linguístico sobre a diferença do português brasileiro e do português de Portugal. Tudo isto para evitar que vocês cometam algumas gafes no vosso português. Sim. A gente resolveu fazer esse vídeo por conta de algumas diferenças que tem as palavras e as conotações das palavras em ambos os países, porque às vezes a gente tá achando que tá falando uma coisa, tá falando outra, e isso causa algumas pequenas confusões, né? Então, assim, a gente vai falar algumas dessas palavras pra gente entender e também a gente vai depois comentar um pouquinho, porque, assim, o contexto, o português de Portugal, ele é muito mais literal do que o português brasileiro. O português brasileiro é de entendimento um pouco mais amplo. O português de Portugal é um pouco mais literal. Então, assim, se você perguntar, o ônibus passa por essa rua, o brasileiro está querendo já perguntar, ele vai parar aqui? O português de Portugal é mais literal. Sim, ele vai passar, mas eu não estou te dizendo se ele vai parar ou não. Você não fez bem a pergunta. Basicamente é isso também. Ele perguntou só se passava, não perguntou se parava ali. Se ele vai querer olhar para o ônibus, se vai querer apanhar o ônibus. Ele pode só querer olhar para o ônibus. Há pessoas que são malucas e gostam de ficar a olhar os ônibus no meio da rua e então... Uma pessoa perguntou se a estrada ia para a Espanha e o português falou assim. Isso é verdade, tipo, parece piada, mas que o português falou... eu não sei, mas se for vai fazer muita falta. Porque, tipo, eu tava tirando sarro do brasileiro, porque o brasileiro não soube se explicar, tipo, é óbvio que ele entendeu o que o brasileiro quis dizer. Mas ele foi fazer uma piadinha com o brasileiro e, tipo, ficou naquela coisa. Então, assim, só para vocês entenderem que o português de Portugal, por norma, assim, tirando as brincadeiras, ele é um português mais literal mesmo. Como aquelas de... O que é que eu trouxe aqui? Foi um ônibus. Sim. Então isso é bom para que você entenda como conversar, né, em Portugal e saber formular bem as perguntas. E conseguir entender um pouco as conotações que as pessoas fazem para consigo. Exatamente. Porque às vezes a gente acha que, ele não entendeu. Às vezes ele entendeu, sim. O português é malandro. Ele entende e às vezes ele tá fazendo a piada com você, na verdade. Às vezes a piada é inversa. Na verdade ele está a inverter a situação e... É o que mais acontece. Agora, algumas palavras que, se vocês falarem, geralmente não é por malandragem nem nada, é porque vai ter outra conotação e as pessoas não vão conseguir te entender, ou então, se te entender, vão te entender de uma forma equivocada. São algumas palavrinhas. Eu acho que a principal é durex. O brasileiro chega em Portugal e pede durex. Para nós, durex é camisinha. Sim. É uma marca muito famosa tipo, de camisinhas, que é tipo a Jontex. Não, é que o durex tem mais sentido, não é? Dura mais. Durex. Então, tipo, ele dura de você colar as coisas. Isso para nós é fita cola. Que é uma fita que cola. Sim, então vocês já sabem, se vocês forem para Portugal e precisarem de um durex de fita cola, já sabem que é fita cola. Outra palavra que também tem uma conotação que às vezes você pode se colocar numa posição mais, aconteceu comigo isso, o João ficou bravo comigo, e o João achou que foi um erro que não tinha muita explicação, uma vez que eu sou filha de português e eu deveria de saber. É que não é questão de ser filha, que ela ia frequentemente para Portugal. Sim, então assim, eu conhecia muito, então tipo, Portugal para mim sempre foi muito tranquilo. E eu conhecia as brincadeiras, conhecia as palavras, mas eu não conhecia essa palavra em específico. E depois, quando eu fui com o João, tava a roda de amigos dele inteiro e eu fui falar que eu fui fazer um bico. Fazer um bico no Brasil é trabalhar como freelancer, fazer um trabalho, um job. E em Portugal tem uma conotação sexual, então assim, é muito pejorativo. E quando eu falei isso, claro, todo mundo ficou olhando um pouco. Porque o pessoal entendeu, assim, do tipo, ela não quis dizer isso. E o pessoal... É aquela coisa, vocês falam estas gafes e as pessoas entendem o que é que vocês querem dizer, mas ao mesmo tempo não deixam de dar a conotação mais negativa por trás. E o que mais? Bicha.
Bicha que para nós é fila. E no Brasil seria um termo muito pejorativo que não é mais usado, graças a Deus, para homossexuais. Ainda é usado muito baixo calão, assim, mas nos anos 80, 90 era utilizado. Lá tem as duas conotações, mas a gente usa mais a bicha para fila. E bicha também no Brasil pode ser... Sabe essas barrigas, às vezes, que as crianças têm, tipo, com vermes? Podem ser os vermes. A bicha solitária, por exemplo. Sim. Bicha solitária. Em Portugal também. Ok. Outra palavra que não é muito usada, mas ainda assim você pode escutar uma velhota dizer uma coisa assim, é bolseta. Bolseta com O, tá? É aqueles porta-moedas, sabe? Aquelas que tem um fechozinho, que levam na bolsa. Geralmente as pessoas mais velhas utilizam e elas falam, minha bolsa... E no Brasil a conotação é completamente outra dessa palavra. Então, assim, se por exemplo você tiver essa bolsinha com fecho, chama de bolsinha, minha moedeira, meu porta-moedas, meu caça-níquel, tipo, qualquer coisa. Mas não utilizei essa palavra. Pica, que aqui tem uma conotação bastante negativa, que em Portugal é uma vacina. Sim. É uma vacina, uma injeção, uma pica. Usa-se mais para as crianças. Sim. É um termo mais ligeiro. Mais ligeiro para as crianças. Então você pode falar para a criança assim, vamos ali, a gente vai tomar uma pica, tipo, uma pica no rabo. Uma pica no rabo. É que, por exemplo, vocês metem a mão numa roseira e tem os pinhos. Sim, ela pica. Que a gente chama de picos também. E vocês picam-se. É que eu tô rindo por conta da conotação que, tipo, tem. E, assim, é cômico. Teve uma vez, assim, como a minha mãe é portuguesa, minha família é portuguesa, uma vez uma prima nossa veio pra cá e ela foi comprar umas calças. E aí ela falou assim, fulana, tipo, chamou minha mãe e falou assim, deixa eu medir, porque o seu cu é maior do que o do tamanho da fulana, sabe? E a minha mãe ficou envergonhadíssima, porque cu também é a forma, porque na verdade bunda é uma palavra de origem africana que servia pra determinar uma pessoa, tipo, a bunda é uma palavra africana que na verdade é o nome de uma tribo da África que as mulheres tinham uma protuberância lombar muito grande e quando veio pra cá acabou se utilizando esse termo para denominar as nádegas, né? E em Portugal não, é cu. E aqui no Brasil a gente faz a diferenciação da bunda e do cu. Em Portugal não, tudo é cu. Cu, rabo, tudo a mesma coisa. Rabo é muito feio, gente. Mas é tudo a mesma coisa. Ele às vezes vai trocar a fralda da mamãe e ele fala assim, deixa eu limpar o seu rabinho. É porque para nós não é uma palavra... Não, assim, tipo, mais feio falar rabinho. Quer dizer, deixa eu limpar o teu cozinho. Não, o cozinho também fica feio. Tua bundinha. Bundinha, mas bonitinho, seu bumbum. Rabinho. Tem o que a gente segura, né? A alça que a gente segura no carro, que a gente chama em linguagem popular puta merda. Em Portugal tem outro nome, qual é? É uma alça de carro, uma alça de teto. Alça de teto, alça de carro. Que é como eles chamam mais de alça do que... Mas também aqui no Brasil a gente usa o puta que pariu muito na brincadeira, às vezes. Tipo, eu não vou falar pro meu chefe assim, vamos ali, pega no puta merda. Não. Na verdade, esses nomes também existem em Portugal e eram usados por causa do Fusca, não é? Vocês aqui chamam Fusca, a gente lá era o Carocha. Carocha? Que é o Beetle, não é? Sim, é o Beetle. O Beetle era o Carocha. Que eram as palavras que as pessoas preferiam numa curva mais apertada. Sim. E é exatamente por causa disso. Agarravam-se lá e preferiam essas palavras, então aquilo ficou com esses nomes. Mas... Sim, exatamente. Porque às vezes as pessoas não sabiam exatamente o nome da alça e gritavam segura ou pega, então ficou puta merda por causa que você recorre àquela alça numa coisa meio de desespero, assim. Você não... São poucas as pessoas que vão viajando, segurando, né, o teto. Eu vou. Tem algumas pessoas que seguram, assim, a gente até brinca, fala, você vai segurar o teto? Tipo, calma, ele não vai voar. Não, mas, por exemplo, uma questão de estabilidade, uma pessoa vai ali, estica as costas, vai mais direitinho.
Depende. Eu gosto. Ok. São preferências. E outro pejorativo também é a palavra rapariga. Essa todo mundo já sabe. Que no Portugal é garota, menina, guria, Moça. E no Brasil tem uma conotação tipo como tipo puta e tal. Então não é bacana utilizar isso no Brasil. O João uma vez se meteu em rascada por causa disso. Antes de conhecer a Cecília, tive uma história assim meio caricata com essa situação, em que chamei uma moça de rapariga, sem querer ofender ninguém, e ela não gostou e as coisas não foram muito agradáveis. Mas pronto, aprendi a minha lição. Foi na balada, ele ainda estava indo no Nordeste, que no Nordeste essa palavra tem mais força ainda do que em outras regiões. E aí ele foi, rapariga, vem cá. Foi assim, né, que você foi abordar a garota? Não, tanto assim, mas chamei ela de rapariga, porque para mim era uma coisa normal. E ela ficou muito ofendida e pronto. Tipo, ei moça, vem aqui, sabe? A abordagem dele já começou péssima. Bom, agora vamos passar para algumas palavras mais comuns também, de outros sentidos. Uma palavra que me fazia muita confusão quando eu fui para Portugal, assim, logo nas primeiras vezes, era a palavra deita. Deita, para eles, é joga. Então, assim, era uma coisa que eu não conseguia entender, assim, quando as pessoas falavam assim, deita ali, rapariga. E eu assim, eu tenho que deitar? Tipo... Deita aí no lixo. Não, porque geralmente... Vocês não colocam às vezes o lixo. Vocês acham que vocês colocam o lixo, mas às vezes vocês falam assim, deita aí. Significa, tipo, joga fora. Uhum. E aí eu ficava assim, como assim? E assim, deita aí. E eu, tipo, eu não conseguia entender, assim, óbvio, eu sabia que não era pra deitar, gente, tipo... Mas eu não conseguia entender o que era. Nunca te deitaste no chão? Já, não deitei no chão. Mas eu sabia que não era pra isso, né? A pessoa não ia me mandar deitar no chão. O que mais? O presunto, a gente até assistiu uma vez um menino comentando, e aí ele falou que ele foi comprar presunto e que presunto em Portugal não era a mesma coisa. Gente, presunto existe em Portugal, sim. Só que ele tem outro nome. E se você pedir presunto, é outra coisa. É que vocês aqui têm o presunto normal e depois tem o presunto ibérico. O presunto ibérico e a gente tem o apresuntado também. Bom, mas o que presunto... é tipo com gordura. Eu não sei porque eu não como carne, então eu não sei exatamente. O presunto ibérico é o presunto normal para nós. O vosso presunto normal para nós é fiambre. Sim. Então se você quer utilizar o nosso presunto, pede sempre fiambre. E coitado, o menino foi, pediu o presunto e eles deram um presunto espanhol. Então é complicado. Podia ser português também. Sim, mas o estilo é diferente do país que seja, tipo, é aquele presunto que é mais... Basicamente um é cozido e o outro é defumado. Sim. E também tem o chouriço, a linguiça. A linguiça pra vocês é chouriço. Linguiça no Brasil é chouriço em Portugal. E o chouriço pra gente, pra eles é morcela. Tá? É que a gente também tem linguiça. Então não sei ao certo. Mas é diferente a linguiça que vocês chamam. É que a gente tem tanto enchido. Eles têm bastante enchido. A gente tem linguiça, chouriça, farinheira, morcela. Morcela de sangue, morcela sem ser de sangue. Tem morcela sem ser de sangue? Eu achava que todas tinham sangue. Morcela sem ser de sangue. E ela é recheada com o quê? Só com carne? Tipo... Não sei, eu não gosto de morcela. Não sei. Não gosto de morcela. Depois tem o chouriço, tem... Isso na época eu comia carne. Sei lá, tem tanta coisa em termos de enchidos que até é difícil. Sim. E o que mais? Outra palavra, às vezes, quando você estiver andando, passadeira. Passadeira é a faixa de pedestres. E no Brasil, a passadeira é a mulher que passa, né? Tipo, que ganha vida passando roupa, fazendo engomados e tal. A gente chama de passadeira. Outra coisa também, o paneleiro. Paneleiro em Portugal é um jeito pejorativo de chamar o homossexual, homem. E no Brasil o paneleiro pode ser ou quem conserta a panela ou o paneleiro onde você guarda as panelas, né? Aquele armário que fica embaixo da pia, um paneleiro. É uma bica, que é um café.
um café em Chávena pequeno. Sim. No Brasil, falar uma bica significa que é muito caro. Tipo, nossa, aquilo lá foi uma bica. Foi muito caro. Para nós não, para nós é café. Depois tem a chávena e a xícara. Sim. Que é É a mesma coisa? Mais... xícara no Brasil, chávena em Portugal. O metrô, comboio, trem, o autocarro, ônibus, autocarro. Eu lembro uma vez, logo, eu era muito novinha, assim, aí eu fui pedir um ônibus, eu não sabia onde pegava o ônibus. E aí eu falei assim, ai gente, onde eu pego o ônibus? E todo mundo olhava pra mim e ficava, o quê? Isso no começo dos anos 2000. E aí depois uma menina pegou e falou assim, peraí que eu sei, eu assisto as novelas. Ela tá falando do autocarro. E aí foi assim que me ajudou, graças à novela. Senão eu ia estar perdida. Safou nesse dia. Mas... Vamos lá. Explicador. É um explicador, que aqui é um professor particular. Sim. Mas... Uma coisa que eu vejo muita gente, até hoje, eu tava vendo um menino falando de restauração e aí a outra perguntou, mas você trabalha, você fez curso pra isso? Tipo, de restaurar? Aí ele disse, não, restauração em Portugal é restaurante, tá? Tudo que for de servir mesa e tal, eles vão falar assim, restauração. Tudo que é pra restaurante é restauração. E no Brasil, a restauração é obras de arte, coisas que precisam, que estão um pouco danificadas, são restauradas. Essa é a restauração. Como se chama no restaurador? Restaurador. Sim, é a profissão, mas a ação. Restaurar e restauração, a gente fala. Para nós é restaurar. Restauração tem a ver com hotelaria, com restaurante, com bar, com basicamente tudo o que é serviço fornecido ao público no intuito mais de acomodação, de comida. E outra palavra que é engraçado também, que assim, que aconteceu com a gente, teve um caso, que é apanhar. É o apanhar. O apanhar é pegar. Então, assim, o pai do João virou pra minha tia e perguntou se o marido dela ia apanhar. Se ele ia apanhar. Só que assim, como ele falou em português... Mas lá também se usa o apanhar para esse intuito. Sim, mas assim, é mais vulgar a forma como vocês falam. Apanhar pra gente é no sentido de bater. E ele falou assim tão rápido, ela não entendeu, porque ela não conseguia, tadinha, ela não entendia nada, e ela só pegou tipo as palavras meio desconexas, e ela falou assim, o quê? O meu marido não me bate. Aí foi uma coisa cômica. Nossa, foi engraçado. Foi. E até hoje a gente brinca com ela, tadinha. Aquela virou-se assim, e eu vou apanhar do meu marido? Porquê? Por que eu vou apanhar do meu marido? Ele falou assim, quando você chegar no aeroporto, seu marido vai te apanhar. E ela falou assim, eu vou apanhar do meu marido no aeroporto. É que para nós é normal dizer, vou-te apanhar aí. Vou-te pegar no tal local. Depois tem o suco, que aqui é suco, lá é sumo. Sanduíche, maçãs. Pode ser sanduíche. O pequeno almoço, que é café da manhã. O que mais que tem de diferente? Vocês aqui dizem o misto, não é? O misto para vocês já é considerado um misto quente logo. Sim. Para nós é uma tosta. No Rio Grande do Sul também é tosta. Nós é tosta. Tosta ou torrada, que eles chamam. Não, para nós torrada é diferente. Torrada é simples. Eu estou falando no Rio Grande do Sul. É que assim, a gente tem que também... Sim. Muda. E também muda muito em Portugal, tá? De uma região para outra. Tem algumas muda diferenças. Completamente. Para nós a torrada é só o pão tostado com manteiga. Em São Paulo também. E depois a tosta é que já é com recheio. Eu acho que basicamente são essas as palavras principais. A gente foi lembrando também de alguns casos engraçados. Espero que vocês tenham gostado. E já deixa anotadinho para vocês não cometerem nenhuma gafe em nenhum dos dois países, ok? Se inscreve no canal e até a próxima. Até a próxima.